primeiro foi sobre um processo que você recebeu do irmão dele? Eu recebi um processo do irmão dele, um processo sinceramente... Era sobre o quê? Eu tinha feito um vídeo... Não, lembrei. O Nando Moura, ele tinha... Dentre as várias acusações de retardado que ele faz contra o MBL, uma das que ele fez, ele dizia que no início da campanha, a Amanda, ela me mandou um recurso lá, tipo, 10 mil, etc. Porque ela já tinha um recurso na campanha dela, e eu ainda não tinha. E aí depois eu, enfim, mandei pra ela de volta. Aí ele disse que isso seria uma transação que seria impossível, que a gente não poderia ter feito isso, que isso viola a lei. E aí ele colocou um print da suposta lei no canal dele. A lei que ele colocou ali dizia que um candidato negro que recebe um fundo eleitoral direcionado para candidatos negros, ele não pode pegar aquilo e mandar para um candidato branco, né? Senão ele tá violando a questão da cota, beleza? Eu falei, olha, nem o meu caso, nem o da Amanda, como vocês podem ver, se remete a qualquer tipo de cota. E nem tinha a ver com fundo, era recurso privado. Aí eu mostrei isso e falei, olha, Nando, você disse que o seu advogado é seu irmão, certo? Ele fala isso pra todo mundo, inclusive ele oferece até pro professor lá do Wilker Leão, pra tudo que é esquerdista agora, os apoios jurídicos dele, que é o irmão dele. Ele que fala isso, sou eu. Eu falei, olha, Nando, teu advogado é burro, seu teu irmão, teu advogado é muito burro pra ter te mandado isso, que isso é um argumento retardado que eu consegui demonstrar aqui em 30 segundos que é falacioso, que é uma mentira o que você tá contando. E ele processou por isso, o irmão dele. E também porque, é o seguinte, o Nando Moura, ele fala que quem é funcionário público, etc, são mamadores e tudo mais. Eu falei, olha, Nando, eu acho bastante engraçado que ele tava reclamando que um cara xingou ele no Twitter, ou fez um tweet lá contra ele, e o cara trabalhava no gabinete do Faustino lá em Natal. Eu falei, ô Nando, você acha isso um grande problema? Mas você não acha um problema o teu irmão, que é procurador do município de Embu das Artes, ele advogar pra você durante o horário comercial? E aí ele me processou dizendo que sim, ele advoga em horário comercial, porque já há uma decisão do STF que permite que os procuradores possam advogar em casos privados durante o horário de trabalho. Eu falei, beleza, tem que respeitar a decisão aí da nossa maravilhosa Corte Suprema. Tá. Agora, não me venha arrotar a moralidade quando um cara faz um tweet contra você, comparar um cara que fica advogando pra você durante o dia inteiro, certo? Que pode advogar pra você durante o dia inteiro, como diz a decisão do Supremo Tribunal Federal. O cara pode ir lá, pode ir em audiência, pode escrever tua defesa, pode fazer tudo. Agora, se o cara faz um tweet, aí, nossa, o MBL está usando a máquina pública pra me destruir. Ah, entendi. Então você usar o seu irmão funcionário público pra te defender não é nada disso. Então é 2 pesos e 2 medidas. Então, assim, é um argumento patético dele. Aliás, eu já desafiei ele várias vezes. Vamos debater. Vem falar isso na minha frente. Mostra aí, então, a tua argumentação. Eu não precisei aqui de 2 minutos pra desmontar já 2 do que ele fala. E aí veio o processo do irmão dele. Irmão, quando? Agora. Por agora. Ele parece que quis me citar e ele botou um outro endereço que eu não moro há 6 anos. E, enfim, chegou agora. E a outra coisa, me processou no juizado. Por quê? É um processo tão patético, tão bobo, que ele sabe que ele vai perder. Aliás, já teve decisão liminar, que ele pediu pra tirar 2 vídeos meus do ar. Engraçado porque o Nando Moura rasgava, né? Se rasgava inteira pra falar que o Nicolas Ferreira queria tirar o vídeo dele do ar. E aí ele tenta tirar 2 ou 3 vídeos meus do ar. A juíza já deu a decisão liminar de que não era pra tirar. A decisão inicial liminar dela. E o lance é o seguinte, cara, ele fez isso porque ele acha que ele vai me apontar mandando processo, cara. É boa, velho. Entra na fila, velho. Entra na fila. Só na campanha eleitoral eu tomei 4 do Boulos. De uma pessoa, eu tomei 4. Eu vou ter medo de processo de irmão de Nando Moura. Puta, velho. Mas então o processo tá começando. Ele pediu uma decisão liminar, né, em caráter de urgência, pra tirar o vídeo do ar. Foi negado. Aí vai ter um processo que eu vou ter que ir lá, né, eu vou, né, perder alguma tarde de trabalho, irmão dele também, pra dizer que sim, eu achei que você utilizar esse argumento pra tentar nos atacar é um argumento burro. Eu vou ter que justificar isso. É patético, cara. Patético. É você mover a máquina pública pra um processo ridículo desse. E o cara vai no juizado pra, quando ele perder, ele não tem que pagar os honorários do meu advogado. Então, se ele tem tanta certeza assim da vitória, então vai no normal. Não, vai no juizado especial. Como que começou essa última treta? Porque eu até falei quando o Arthur veio aqui, eu falei, mano, vocês deram umas férias antecipadas pro Nando Moura. Porque a última vez que eu vi o Nando Moura entrar numa treta, assim, grande, de muitos e muitos vídeos, vários dias e tudo mais, assim. Tipo, a gente tá falando da época de eleição, entendeu? Então, assim, ele tava realmente batendo ali no carteiro reaça, tava batendo em certas pessoas e tal. Mas agora foi uma treta e eu vi que ele saiu muito desgastado. E aí ele simplesmente saiu, né? É engraçado que ele saiu dizendo que ele deu o checkmate dele e saiu, tipo... Mas como que começou? Eu não vou saber dizer exatamente quando começou, mas... Faz tempo, né? Porque ele ficou muito tempo... vou bater nisso daqui, bater nisso daqui, bater nisso daqui, bater nisso daqui. Começou com o fundão? Isso. A história do fundão. A gente começou com isso. Com a história do fundão ou com a história como é que é? Do Arthur ser o candidato a presidente? Também, aí depois começou com isso. Aí não dá pra voltar um cara. O cara começou a falar disso de todos os dias. Depois da eleição, outubro, etc., eu fiquei em novembro, dezembro ali, quase que sem produzir conteúdo. Eu voltei até quando eu vim aqui. Foi da eleição americana.
americana. Eleição americana. Antes eu tava, tipo, cara, né, enfim, cansado ali com isso, e o cara lá batendo. Eu falei, galera, na boa, velho. O pessoal falava, não vamos dar atenção pra ele e tudo mais. Eu falei, beleza. Só que assim, eu vou responder, cara. Eu tô de saco cheio. Toda hora eu abro lá, tem um vídeo meu, e eu tô me defendendo. Não, vou me defender, vou dar a resposta na medida certa. Aí daí ele ficou choroso aí, e eu falei, cara, ele, não, a cada um vídeo que vocês falarem de mim, eu vou fazer 3. Eu falei, você vai fazer isso? Então eu também vou fazer. Vou fazer, velho. É isso. Aí ele fala que eu ponho o nome dele, eu ganho visualização. Tá bom. Ele tava de férias aí agora, eu tinha 200 mil, 100 mil views no meu canal. Ele tá dizendo que não, né? Eu falo, venho com ele. Sendo que meu canal tem 200 mil inscritos, foi graças a ele. Puta de um otário. Mas o que eu tô perguntando tá, começou com a história do fundão? Ou a história do Arthur ser presidente? Eu acho que foi um pouquinho de cada. A história do fundão. Um pouquinho de aí cada. tem aí quando é que o assunto virou pessoal? Tipo assim, eu vi que você falou do pai dele, do fato dele ter tocado com a banda lá pra festa da cidade. Cara, quando ele começou a falar de mim, pessoalmente, sim. Ele foi um puta de um canalha, de um vagabundo, que é o seguinte, só pra fazer um preâmbulo aqui. Eu me formei em Relações Internacionais, eu fiz especialização em Relações Governamentais, eu fiz pós-graduação em Ciência Política, eu estudei fora do Brasil, eu fiz mestrado em Gestão de Políticas Públicas. Como você pode ver, são áreas voltadas ao setor público. Quando eu fui na casa dele, eu falei meu currículo pra ele, eu até citei Max Weber e falei, eu acredito que a política deve ser vista pra quem tem vocação pra isso, certo? Falei sobre isso e tal, né? E ele, me parabenizou, disse que tinha que ter mais gente como eu no setor público. Pô, legal. Durante esse tempo eu fui chefe de gabinete na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, fui presidente de um partido municipal, quando o Arthur concorreu à prefeitura, coordenei a eleição de deputado, de prefeito, montei a chapa de vereadores em 2020, fui candidato, cara, fiz um monte de coisa, montei plano de governo do Kim, tá publicado, todo mundo que quiser ver, montei o do Arthur de 2020, montei o que seria do Arthur de 2022, fiz um monte de coisa legal durante esse tempo, entrei com a ação pra barrar a taxa do Uber, acabei com a taxa do Uber na cidade de São Paulo, acabei com o auxílio Peru na Assembleia, acabei com o contrato de enfim, fiz um monte de coisa. Aí o cara, quando eu tô lá na frente dele, ele me disse que isso daí é muito legal, que tem que ter mais gente assim. Aí quando eu não tô na frente dele, ele tá brigando com o MBL, ele diz, olha, o Renato trabalhou, sei lá, 7 anos no setor público. Ele ganhava isso aqui, nesse daqui ele ganhava isso, nesse outro ele ganhava isso. Então, junta tudo isso, ele ganha, sei lá, 1 milhão, vai. Por exemplo, olha só, isso daqui é o que ele sugou do nosso dinheiro, é o que não sei o quê. Eu falei, cara, isso é um puta do mau caráter do caralho. Porque o seu pai foi, seu saudoso pai, esteja no céu, né? Um cara vocacionado ao setor público, que estudou pra isso, um cara que tinha um currículo muito grande, o pai dele. Eu falei, então você tá dizendo isso de mim, por ter sido funcionário público, é algo que serviria pro seu pai. Seu pai foi assessor de gabinete, comissionado, não tô falando que ele foi de concursado. Como assim? O argumento que você tá usando pra mim serviria pro seu pai, pro seu irmão? Entendi. É muito feio você falar esse tipo de coisa. Você tem que, no mínimo, honrar a memória do teu pai. Se você quer me atacar, me dê um argumento de gente grande. Não me dá um argumento que primeiro, fácil de eu rebater assim, e canalha, né? Porque é óbvio que ele não acha isso. Ele não acha que uma pessoa que se dedica ao setor público é um vagabundo. Ele quis dizer que você tava, tipo, cabide de emprego. Exatamente. Tipo assim, só porque fulano ganhou a eleição, bota o cara lá dentro porque é amigo. Bom, eu coordenei essas campanhas. Eu coordenei a campanha do Arthur em 2018, eu coordenei a campanha do Holliday em 2016, né? Que eu trabalhei com ele, depois com o Arthur. Todos os projetos que tiveram nos mandatos que eu trabalhei, em sua maioria eu coordenei. Então, assim, então tem que ser muito burro, o Júnior, pra uma pessoa ganhar uma eleição e ela colocar como chefe de gabinete dela uma pessoa que não vai fazer nada, uma pessoa desqualificada, né? Você vai colocar no teu principal cargo, no teu braço direito. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro Arthur quando ele esteve aqui. Acho isso muito triste, tudo isso. Que é mais uma treta. E ele concordou. Ele falou, cara, mais uma treta que é mais um desafeto, é mais uma pessoa que parou de se falar, mais uma briga que rolou. Cara, mas eu vou discordar do Arthur, velho. O Arthur é um cara, juro. O Arthur falou que sente saudades. Aí você viu o que esse merda respondeu pra ele? Que? Falou, saudades do caralho. Ele tá com saudades de eu humilhar ele, esse merda, não sei o quê. Respondeu isso. Então, assim, um vagabundo. Ele falou isso? Eu não quero pensar em amizade com esse cara, em perdão. Perdão, caralho. Você vai pro inferno, velho. Eu dou graças a Deus, num bosta como esse, não tá hoje no nosso entorno. Não tem que tá, porque essa briga serviu pra mostrar o mau caráter que esse cara é, o pilantra que ele é. Então, dou graças a Deus que ele tá perto. Graças a Deus. Não tenho saudades dele. Eu tava com saudades dele estar sumido aí, né? Que ele arregou, ficou 60 dias fora. Agora ele voltou e ele vai tomar. Cada vez que ele fala da MBL, eu vou responder e acabou. A saudade que eu tenho dele é essa, dele voltar a ser meu saco de pancada aí no YouTube. De resto, só mostrou quem ele é. Tem mais gente hoje sabendo que esse cara é um mau caráter. Então eu fico feliz com isso. Mas ele não fala. Eu não quero ter amizade falsa com ninguém. Entendeu? Desde o começo, esse cara. Puta, velho, sabe quando você já tinha um pé atrás, velho? Você falando, esse cara é estranho. O cara é estranho. O pessoal me falava, esse cara ele vai se virar contra você já, tá? Quando ele tiver sem assunto, ele vai dar um jeito de virar contra você pra ele arrumar briga, porque ele vive disso. Tem que estar na briga ali no YouTube. Uma hora ele vai fazer isso com você. Eu não quis acreditar, o Arthur falou isso também. Olha aí o que aconteceu. Pesado E eu vou falar mais. Ele ainda vai brigar com pessoas que gostam, ele já tá dando esses indícios, ele gravou um story com pessoas que gostam do MBL e que gostam dele. Tipo quem tá no meio do cruzado. Que eu
acho que assim, se eu tivesse no lugar dessas pessoas, eu também não ia falar nada, cara. Eu não vou comprar briga de ninguém se eu gosto dos dois lados. Claro, é. Tá ligado? É a parte mais inteligente da história. Não é? É. Só que, não, o que ele tá fazendo? Entendi. Que ele tá dando os indícios? Ele já gravou um story falando, porque eu encerrei meu WhatsApp, né? Que, tipo, eu não quero ficar ao lado de pessoas que meio que não se posicionaram, falando isso. Então, assim, esse cara já pode anotar, vai brigar com esses caras. Por quê? Ele quer o discurso de que ele é o cara que tá contra todo mundo. Você não tá contra ninguém, velho. Você tá, tipo, dentro do teu quarto, fazendo um vídeo de 10, 15 minutos. Você não tá comprando grande briga nenhuma. Esse que é o lance. Então, esses daí são os próximos, anota. Já fiz 2 previsões aqui no programa. O problema é que a aproximação do Marcelo Brigadeiro com o MBL, né, eles estão muito juntinho. Aí esse aqui é um comentário sobre o Marcelo Brigadeiro. Nando, que bom que você está retornando, mas queria de coração saber se a atitude do Brigadeiro, valorizando as femininas, não te decepciona. Muito. Cara, isso daqui é a faísquinha. Ó, é você fazer isso aqui, ó. Pode ser que não pegou fogo ainda. Mas, cara, isso aqui é o início, ó. Não sei se os caras conversaram no Zap, mas, cara, isso aqui é o início de, ó, mais uma amizade indo ralo abaixo, na minha opinião.